Boa noite, gigante. Vamos aí para mais um bate-papo aí, né? Nessa tragédia já anunciada pela escalação, né, gente? Com todo respeito ao Ramon Menezes aí, meu Deus do céu. Eu acho que ele tem que entender que o Vasco da Gama não é laboratório, gente. Todo mundo, acho que todo torcedor de todos os clubes já sabe como o Atlético joga. A intensidade, a marcação em cima, sufocando. Ele me entra com três zagueiros e com meio campo lento, um fraco poder de marcação. Eu não entendo, cara. Futebol, olha, é simples. Hoje ele para ter entrado com lateral lá, o Tenório na função. O garoto sabe, irmão, sabe jogar, não é nenhum aprendiz. E tinha que entrar com quatro no meio de campo, congestionar o meio de campo, jogar só com duas linhas de quatro, ou, entendeu? Ou congestionar, botar quatro, cinco jogando no meio de campo e botar apenas o Cano com mais um saindo, que é o Benítez solto, flutuando. Não era para jogar do jeito que quem ele tá pensando que ele é, cara? O Vasco não, será que ele não sabe que o nosso time é limitado? Os jogadores, são vários jogadores limitados, vários jovens. Pelo amor de Deus, Ramon Menezes, uma vergonha. Eu vou dizer mais para vocês. Era para ser mais, era para ser 7, 8. Pelo desempenho do Atlético em relação ao Vasco, foi uma vergonha. Mas culpa do técnico, mais uma vez. Escala errado, ainda mexe errado. Porra, ninguém aguenta mais isso, pelo amor de Deus. Não é possível. Porra, ele jogou futebol, foi campeão. Será que ele não entende futebol? Cada adversário você tem que escalar de uma maneira? Ainda mais o Atlético, pô, que joga de uma maneira que realmente é diferenciada no futebol. O Atlético só está disputando uma competição. Ele bota o time para jogar, marcando em cima. O Vasco, os três gols do Vasco, se não me engano, os quatro, foram saída errada de bola. Querendo sair tocando. Não está vendo que o Atlético marca em cima? Pelo amor de Deus. Qual é a estratégia para pegar o Atlético? Você tem que congestionar o meio para poder ter posse de bola. Quanto mais jogadores de meio de campo, mais a bola fica no pé. Se ele quer, ele não consegue, eu não sei, ele não consegue barrar o Thales Magno, que para mim é uma peça nula, entendeu? Hoje ele botou Carlinhos, péssimo, lento, o pênalti foi por causa dele. A bola, eles querem tocar ali como se fosse o Bayern de Munique. Não é Bayern de Munique, não é Barcelona, gente. Pelo amor de Deus. Jogadores são limitadíssimos para sair jogando dessa forma. É uma vergonha isso. Pelo amor de Deus, onde que nós vamos parar com isso? Qual vai ser o próximo vexame? Já é a quinta partida que a gente não sabe o que é vencer. E agora tomamos um chocolate, que foi um massacre. Mas um massacre anunciado. Quando eu li a escalação, falei, meu Deus do céu. Eu rezei. Ele é o técnico, ele acha que é o técnico, que é o primeiro trabalho dele. Para mim, ele não é técnico. Para mim, ele está fazendo um laboratório no Vasco. Ele não é técnico. Eu elogio ele pela maneira que ele montou. Só que a estrutura dele é só essa, não tem mais. Ele não tem a carta na manga, ele não tem outra maneira de montar o Vasco. Ele não consegue mudar a maneira do Vasco jogar. Pode reparar isso. Ele não tira o Henrique, o jogador nulo do lado esquerdo, não temos lá o lateral esquerdo, não temos lateral direito. Vocês viram o Atlético jogando? Vocês viram o Atlético jogando? Vocês viram o Atlético jogando? Os dois laterais abertos o tempo todo, na área do Vasco. Pelo amor de Deus, Ramon Menezes, pelo amor de Deus, faz mais apresentações, faz mais curso. Você jogou muita bola, mas como técnico você realmente está deixando muito a desejar, infelizmente, com todo respeito, tá? Todo respeito. Hoje foi uma vergonha. Meu Deus do céu, se você tem um time que tem intensidade de bola, pressão, você tem que distribuir o time, você tem que povoar o meio de campo, fazer duas linhas de quatro, deixar só o Cano, que infelizmente eu tô com pena do Cano, tá sofrendo. Já há 5 jogos que ele não faz gol, mas lógico, a bola não chega nele. Não temos jogador de velocidade. O Vinícius entrou com essa nula, só sabe correr. O garoto é muito jovem. O outro, o Thales Magno, também é jovem. Também não diz, até hoje ninguém consegue encontrar o futebol dele em 2019. É muito, mas eu até protejo eles, porque eles não têm o apoio do lateral para fazer 1-2. Não temos lateral. Hoje entrou como o Miranda, coitado do Miranda, não sofreu. Aí trouxe o zagueiro Ricardo para jogar, parado há mais de um mês. Pô,
Por que ele não fez o básico, simples? Botava o Tenório, o Miranda, o Castanho e o Henrique, já que ele cisma com o Henrique, né? Que a gente sabe que ele não é lateral. O Henrique não faz. O que o Henrique faz, gente? De produtivo pro Vasco? Nada. Com todo o respeito a ele, juro, eu não gosto de falar de meter pau no jogador, não, cara, sabe? Porque eu também brinquei, eu tive lá, eu sei como é que funciona, mas se você tem um lateral que é lateral, você põe um lateral para jogar, barra aqueles que não estão bem e bota aqueles que estão teoricamente melhor. O Juninho era para ter entrado, mas eu sei que ele sentiu. Mas então, por que ele não entrou com o Marco Júnior logo no início? Por que ele teve que tirar o carro, botar a carreira para depois botar o Marco Júnior? Gente, era simples ele fazer o Vasco. A gente talvez perdesse, mas não iríamos passar esse sufoco, essa vergonha. Se ele me escala, se ele faz uma linha de 4 lá, normal, com lateral fechado, e o meio campo com o Bruno Gomes, o Andrei, o Marco Júnior e o Benítez flutuando, e o Thales Marques ou o Vinícius e o Cano. Caso um não estivesse bem, ele teria, além de um dos dois, ele ainda teria o Catatal para jogar. Então, mas ele não sei, cara, não dá para entender, gente. Eu fico às vezes pensando, não dá para entender. O Vasco hoje escapou de tomar uma goleada histórica. Foi bizonho a maneira como o Vasco entrou em campo. Bizonho. O Atlético estava 100 por hora e o Vasco a 10. Uma vergonha. Eu fico muito triste porque a gente tá indo de ladeira abaixo. Agora tomamos uma pancada. Entendeu? Então, eu acho que o Ramon tem que rever isso, porque a minha oração, que eu peço muito a Deus, é que chegue 2021 para ter eleições e o presidente, meu presidente, que eu acho que vai mudar toda essa estrutura do Vasco, eu apoio, leve esse ano. Tem que entrar. Chega, ninguém aguenta mais esse clube do Regatas Baixo da Grama com essa gestão, com esses timezinhos ridículos. Pai. A gente sabe que o brasileiro é difícil, sim, é positivo. Tem jovens, sim, eu apoio todos os jovens, mas você tem que saber jogar. Cada adversário você tem que saber enfrentar, tem que saber armar. O Ramon, infelizmente, já há 5 ou 6 jogos que ele não consegue escalar o time da maneira correta. Ele insiste com o jogador. Hoje ele barrou o Pikachu, botou de novo o Pikachu. O que adianta, cara? Ele barrou o Felipe Baixo, botou o Felipe Baixo. Gente, não dá para entender o Ramon, sinceridade. Ou então ele não treina, ele não conhece os jogadores que ele tem lá, cara. Não é possível, gente, não é possível. Faz o simples, faz o básico. Botava o Tenório, o Miranda, Castanho, Henrique, que ele cisma, que para mim eu barrava o Henrique e botava o Neto Borges, porque é lateral, realmente lateral de ofício. Cruza, bate bem na bola, dá mais opção até para o Thales Magno de poder jogar, porque o Thales Magno, quando vai na bola, tem 2, 3 marcando ele é muito. 18 anos, realmente é difícil, os dois são muito jovens. A bola para eles tem que ser com amplitude no fundo, para dominar um contra um. Quando eles dominam, tem que girar. Não dá, não é. Eu fico com pena do Cano, o Cano está sofrendo, coitado. E Benítez também, porque não tem com quem dialogar. Hoje o André não estava tão bem, mas ele é o volante, ele tem que dar o combate, ele tem que dar carrinho. É por isso que eu estou falando que não é para você pega um time desse com intensidade, que eles jogam no 4-3-3, mas só que a intensidade deles é absurda. Porque eles abrem os laterais sufocam você com os dois jogadores de beirada que fecham. Ou seja, quando você vê na área do Vasco, tinha 6 jogadores na área do Vasco, com os 2 laterais. E o Vasco quer sair jogando, tocando. Não pode sair jogando, tocando. Não é todo jogo que você tem que fazer isso. Mas, infelizmente, né? A gente que sofre, a gente é torcedor, a gente sofre, tá? Mas é isso. Quarta-feira, mais uma parada dura. Bahia lá em Pituaçu. Bahia que perdeu em casa pro Sport, vai vir mordido contra a gente. Quer dizer, eu não estou vendo com bons olhos aí a nossa escalada para o campeonato, não. Porque se perdermos, já vamos cair para 10ª e começa. E não é por aí. Estava tão bem se mantendo ali entre os 6. E a gente sabe que a gente não tem time para competir, para ganhar, mas você tem que aprender a dificultar um adversário. Como é que você vê? Eu vejo jogos de times teoricamente inferiores, que é Ceará, Atlético Goianiense, jogam de uma maneira fechadinha, sabem jogar, sabem explorar um contra-ataque. E não passa essa vergonha que nós passamos, gente. Pelo amor de Deus. O Botafogo ganhou deles aqui,
ganhou de 1-0, sofreu, mas você viu o esquema do Paulo Autuori, ele congestionou no meio de campo, ele fechou. Então isso dificulta essa saída dos laterais. Futebol é leitura, gente, né? Mas é isso, não deixe de curtir o canal aí não. Faça suas perguntas aí, concordam aí com o que eu falei. Eu acho que todo mundo concorda, porque quem viu o jogo realmente foi um massacre, né, gente? Mas eu tô falando isso aqui agora, mas quando eu olhei a escalação, eu falei, pronto, já vem massacre aí. Anunciado, né? Infelizmente. Né? Mas é isso, gente. A gente tem que comentar, porque a gente não pode só comentar quando se ganha. Quando se perde, mas quando se perde jogando mal e mal escalado, a gente tem que comentar, a gente tem que falar o que é real. Infelizmente. O nosso time é limitado? É fraco? Mas tem sabe? Se ele montasse primeiro um time um pouco mais competitivo, mais correto, até para enfrentar o Atlético, a gente perderia de 2-1, 1-0, poderíamos perder, mas não esse chocolate, porque escapamos de tomar uma goleada, gente. Se vocês ouviram o jogo, era para ser muito mais, mas é isso, gente. Vamos aguardar quarta-feira aí o que ele vai fazer aí e vamos aturar mais uma vez o Ramon. Vamos ver o que ele vai arrumar, qual vai ser o próximo laboratório dele, né? Eu, sinceridade, eu já estou perdendo a minha paciência com ele. Apoiei muito ele, mas já estou perdendo a minha paciência. Porque eu acho que todos esses cursos que ele fez não serviu de nada. Ele pode ter sido um belo jogador, mas como técnico está me deixando muito a desejar. Ele está amarrando, ele encadeou esse esquema do Vasco e ninguém tira-se dele. Só ele acha que vai dar certo. E não vai dar certo. A gente já está vendo, né? Infelizmente é isso, né? Mas é isso, galera. Fiquem com Deus aí. Não deixe de curtir o canal aí. Dá aquele like lá. Se inscreva no canal e dá uma força aí, porque é assim. Infelizmente foi mais uma noite infeliz com um massacre, né? A derrota humilhante, né? Que faz parte, né? O Atlético hoje sobrou no campo, infelizmente. Vamos lá, galera. Fica com Deus aí até quarta-feira, se Deus quiser.